a Tatiana fez. Justamente planejamento. Afinal de contas, o que é exatamente o fórum? A Como diferença é de cada um. que a gente pode efetivamente contribuir com o fórum? Porque o fórum está lá escrito, Fórum de Lideranças do Bairro Eu não da gosto da Pedreira. liderança. Ela vira e diz isso, eu não gosto porque eu não Eu uma acho que sim. liderança, né? Então, Como é que eu posso me titular de liderança? entendeu? Então essa provocação que ela fez, né, a partir dessa colocação, porque ela colocou o seguinte, eu fui um dia chamada para uma reunião, aí comecei a participar, aí já fui ficando por ali, mas até hoje E aí ninguém nunca falou direito o que é essa história realmente desse fórum e que história é essa de Legal. fórum de lideranças, porque eu não sou uma liderança, eu não me vejo como uma liderança. Aí eu disse, então vamos combinar um dia, a gente sentar... Eu sou uma moradora que eu quero participar do contribuir Bater um papo, entendeu? E que é uma forma também da gente se conhecer um pouco melhor, né? E a gente ter uma conversa solta a partir dessa provocação. Daria para trazer mais gente, só que eu fiquei contando quantas cadeiras tinha, objetos de sentada. Fiquei Não, legal. Olha, sabe que aqui não tem um salão aqui? Tem, mas Pois tem é. que acertar. Tem que agendar, tem que agendar. Tem que jogar os esportes pra cá, ó. Olha, aí é o Os seguinte, esportes. o problema não tem esporte aqui, não, mas Não, eu tô brincando. sim. Esses aqui que ele botou aqui. É. O rapaz, né? Não, isso não é pote, não. Isso é sino. É sino mesmo. É sino. É sino. É sino de vaca no Piauí. É sino, meu Ah, filho. é E É. ali, é que eu não Olha, estou com coragem de mas subir na você escada para é, trocar a mas- lâmpada. Mas você olha, isso dá ideia também de esporte, né? É da terra do meu pai, lá no Piauí. Olha que lindo. De Oeiras. Então, você está com a palavra. Pronto. Olha, tem que registrar isso aí. Tô registrando, eu já tô registrando. Bora. Então, bom, eu sou daqui de Belém, né? Como nasci na Santa Casa, aqui perto, né? Olha, Há 73 anos. dois também. Sou de lá também. E morei muito tempo na Benjamin Cobra Jaguiar, na casa alugada lá no espaço. Quando pediram a casa, ele estava doidinho, se não tirasse na loteria, deu entrada numa casa lá na Vila Bolônia, a última casa, essa que alagava o Igapó. E, na realidade, eu morei, assim que eu casei, morei no Panorama 21, que era o que dava dinheiro na época, né? Aí fui fazer eu sou agrônomo, trabalho na Embrapa há 51 anos, né? Aí fui fazer o mestrado fora, nos Estados Unidos. Quando eu voltei, minha mãe tinha alugado a casa, tinha acabado de alugar, ela era procuradora para ver se a gente ficava morando com ela. Aí resolvemos comprar um apartamento que era mais perto, e aí apareceu ali o Ponta de Pedra lá na Vileta, né? Aí nós mudamos para lá em abril de 80, ou seja, eu moro desde 80 no bairro. Aquela vida com criança pequena, corre para cá, corre para lá, né? Não tinha tempo de nada. E ali é menos raiz do que aqui, né? Aquele pedaço, né? Entre Pedro Miranda e Verdosa. Não era nem asfaltada quando a gente foi, era o chefão ali do lado. Bom, mas nem tinha tempo de parar, viajava muito, passava 3 meses na Nigéria, não sei quantos, 1 mês na Rondônia, era sempre assim. E aí saí para doutorado para a França, depois fui para Campinas, passei 3 anos e pouco, voltei. E aí me ofereceram um apartamento aqui para ver se valorizava a grana. Eu entrei, aí aluguei, o cara me deu trambique aqui, e eu caí na dele, dizendo que ele queria comprar. Comprou, quando eu vi, ele estava em dívida, né? Aí resolvi fazer um empréstimo para quitar esse apartamento, porque não adiantava eu morar, porque não adiantava eu querer vender, porque eu já estava no prejuízo, já tinha entrado pelo canto.
E aí isso daí eu vim para cá em 2003. Né? E desde que eu vim para cá, eu estava interessada em conhecer mais e ver como é que poderia interagir e contribuir. Mas acontece que eu vim para cá em abril de 2003, e quando foi em janeiro de 2005, eu peguei um susto, me chamaram para Brasília, passei 6 anos lá, na diretoria da Embrapa. Né? E aí vim aqui, o apartamento, eu fiz a reforma aqui, aí ele passou fechado 6 anos, não era fechado de todo, porque de vez em quando eu vinha, a cada 2 meses eu vinha passar um fim de semana, uns 3 dias, né? E tudo que era novo foi quando eu voltei eu tive que fazer um bocado de coisa, né? Que também não estava pronto. E aí quando começou principalmente a partir da eleição do Haddad, né? Eu comecei a me aproximar dos movimentos que estavam no Vira-Voto. Né? Aí acabei, não me lembro como eu cheguei lá na casa da Marciana. Né? Aí fizemos também com o pessoal do MAB, né? Yuri, a mulher dele, o Miguel, né? E outros. A gente trabalhou muito no Haddad, inclusive foi uma diferença marcante que deu a contribuição. Né? Aí quando chegou na Edmilson, a mesma coisa. Né? E aí quando foi naquela reunião que teve, que estava Alexandre, você está a porteira, quem estava de porteira, a Santa Marco Drenagem. Uhum. Aí eu vi a propaganda e eu falei com a Marciana, ela disse, não, o pessoal ótimo, falou do centro comunitário, que era o centro que se resistiu, todo mundo era sério, que valia a pena ir, que o que eu estava cobrando dela, da liderança lá, com certeza ia encontrar, né? Aí eu fui lá e comecei a me interessar. Mas me preocupa a questão das palavras que eu sentia muito em Brasília, que as coisas não iam para frente por 2 palavras. Eu sinto, principalmente uma no centro, né? Lá era intermitência e rotatividade, né? Então a gente vai, as pessoas somem, aparece, some, não tem uma coisa contínua, né? A rotatividade não tem tanto, né? O que acontece, às vezes, mais gente vem, se interessa, principalmente, né? Mas se a gente não tiver algum planejamento mais... Eu não sou organizada, sou extremamente bagunçada, né? e informal. Mas eu acho que a gente tem que ter, principalmente, fazer uma análise estratégica, né? Para ver o que é que vale a pena, como é que vale, inclusive considerando o perfil de cada um. Né? Então, cada um aqui tem o seu potencial, tem as coisas que não dá para fazer, né? Eu me incluo fortemente também dessa forma. Né? A gente teve aquela discussão dos grupos, né? A gente tentou ver o que é que fazia, tem gente me perguntando toda hora sobre 2 grupos, né? Segurança alimentar e a questão da Gorete, da parte cultural. Do geoturístico. Do geoturístico, que a gente foi, ela chamou até um bolsista, está perguntando. Né? E a questão da segurança alimentar, o pessoal da Rede Bragantina, como é que está? Já acertaram o terreno do quintal lá do centro comercial. Aí veio a confusão do centro, o fórum e o quilombo, né? Eu fiz um paralelo de agroecologia que eu trabalho, né? Então eu tenho bem clareza que o centro comunitário é uma ação numa dimensão social, né? Forte. Tem um bracinho político, mas ele é principalmente na mobilização, na ação coletiva, né? O fórum ele já tem um lado mais político, né, do que o centro, né? E outra coisa, o centro, a explicação da lei também, a questão da escala de espaço é diferente, né? A circunscrição vai naquela área, né? Já o fórum é um bairro todo. E o quilombo ele é meramente político, né? E é vinculado como se fosse um apêndice
do fórum, né? Mas que exige, cada um exige ações para ele se manter e para avançar nas questões. E uma coisa que eu acho que a gente não pode perder de vista agora é que nós vamos precisar que todos os esforços tenham um papel de formação de base. Né? Eu acho que a gente não está tendo muito isso. Para começar, o próprio sopão, né? Acho que o sopão, além de juntar o dinheiro para fazer a sopa e entregar a sopa, né? Podia ser um momento de reflexão, inclusive, da própria tipo de alimentação, aproveitamento de cascas, desse material alimentício. Um conteúdo da sopa que fosse mais lógico, em termos de saúde, de produtos nossos, né? Que a gente está saindo da soberania alimentar, que é a gente consumir os elementos que são da nossa cultura, né? Então estamos pegando coisa aí cheia de agrotóxico, que não tem nada a ver com a gente, que a gente tem que importar de fora, né? Então, associar essas coisas com a cidadania também, né? E aí, isso que eu estava conversando. E aí, nessa linha eu posso ajudar, porque eu trabalho com isso. Bem, eu só quero para deixar registrado. Teu nome e a tua função lá, o que tu faz lá. Meu nome é Tatiana Deânia de Abreu Sá, sou pesquisadora da Embrapa, Amazônia Oriental, há 51 anos. Pronto. Perfeito. Vai repassar mesmo para ti, olha só a responsabilidade. E aí ela ainda tem. Pois é, isso. Foi. Ela já fez logo uma visão até. Olha, eu quero dizer que não sou nada disso. Não, mas quando? Não existe. Não existe isso aqui, não. Brincando, gente, assim. Primeiro teu nome. Dilson, né? Dilson Grael Lima Silva. Nascido e criado aqui na Pedreira, né? Nasci na maternidade do povo. Na verdade, nascido e criado assim não. A minha infância foi na Cidade Velha. Né? Meus pais recém-casados, eles ganharam, na verdade, assim, uma casa dos padrinhos e o terreno na Pedreira. Como eles não tinham a casa, eles foram logo para lá. E o papai, nessa época, ele era chofer, né? do grande hotel, né? E aí ele foi fazendo pé de meia e conseguiu levantar a nossa casa aqui, né? No Chaco, até então. E aí nós moramos no Chaco, eu conto pela minha idade, né? Eu tenho 51, mas nós moramos 45 anos lá, porque após meu pai falecer, a mamãe decidiu, não quis mais ficar lá, né? E aí nós mudamos para Marquês de Herval, né? Que nós tínhamos um terreno lá também. Aí, juntamente com as minhas duas irmãs, a gente se uniu e fez um triplex familiar, né? Então, hoje eu moro com as minhas duas irmãs, só que assim, separado, né? Minha irmã, eu moro com a minha irmã, minha sobrinha e minha mãe, só nós em casa. Aí a minha outra irmã mora, e mora meu irmão, que não mora no Brasil, mora na Colômbia, né? E nós somos 4. A minha formação estudei na escola técnica, estudei no Colégio Magalhães Barata, primeiro, depois fui para a escola técnica. O que tu fez na escola técnica? Edificações. E mecânica. Aí, né, passei de lá, entrei, foi quando eu iniciei o meu momento político na minha vida, em 88. Quando foi em 89, eu me filiei no PT, em 1989, acho que foi 1989. Quando ainda, eu acho que quem se lembra, quando ainda era ali em Sombrage, né? Tinha ali, eu me filiei lá. E participei ativamente do movimento estudantil, da UMES, né? Da UMES. Depois participei da UNE. De lá, do Magalhães Barata, né, saí, fui para o Colégio Cearense fazer cursinho, né,
A gente está no mesmo rastro. Só faltou tempo o ter foto também. Só faltou tempo o ter foto também. Também até por lá eu passei. Aí, né, eu fui para lá também, participando ainda do movimento estudantil, né, pela carteirinha de minha passagem, vários outros momentos, né. Apanhei muito do Elgueiro, já de Barbalho da vida, né. Pulei muito cemitério da Soledade, correndo da PM ali por cima das tumbas. Mas assim, eu consegui viver esse momento político do Fora Collor também, impeachment. E eu vejo que de lá para cá eu tenho acompanhado muito a questão política. Após passar no vestibular, me formei, tenho 2 formações, me formei em administração pela UNAMA, né? E logo após comunicação social pela Estácio. E assim, hoje eu participo nunca larguei a política. Assim, sempre atrelado no movimento estudantil, forte pelo PT. Aí teve uma época que eu não queria mais nada, totalmente desiludido, que chega um momento que a gente se desilude mesmo, eu não quero saber mais de nada, isso. Vou trabalhar. Passei 2 anos fora de Belém, morei em Curitiba, depois retornei a Belém. Quando eu retornei a Belém, eu retornei na época da eleição da Ana Júlia. Aí fui chamado para compor o governo, né? Trabalhei no governo Ana Júlia. Logo após, aí, voltei novamente para a política, né? Participando dos movimentos sociais, principalmente na parte da cultura e formação política. E assim, hoje eu me vejo, né, de volta à política. Hoje eu estou compondo o gabinete da enfermeira Nazaré, né? Na parte social comunitária também, que a gente faz o atendimento, mas assim, na luta por essa questão da gente hoje perceber essa necessidade da formação política, principalmente na comunidade, na periferia, né? Essas questões do entendimentos como uma questão que passa pela questão alimentar, mas principalmente pela questão estrutural, como a gente... Isso me preocupou muito agora, que eu não sabia dessa questão desse aterramento, né, de levantar essa parte desse prédio. Essa questão estrutural que é importante. O momento que a gente está vivendo agora, que é essa questão de terra da gente, né, que é uma questão que está muito assim, nublada ainda. E assim, hoje eu me vejo na política com essa questão, com essa necessidade de informar. Thaís, né? Nossa, nunca... Camila. Não, a Camila precisa saber, ela que mora ali perto, que vão aterrar ali. E a gente precisa ir lá informar a Camila, aquele povo dali, e dizer que a gente precisa, tá entendendo? O meu pensamento hoje é dessa forma, não somente regional, né? Questão comunitária, mas também a nível, a conjuntura nacional mesmo, que a gente precisa, até mesmo porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá em cima, porque o que acontece lá em cima reflete aqui. Né? E a gente precisa estar acompanhando isso, e a gente percebe muita coisa que as pessoas estão por fora ainda, né? Eu me coloco assim, muito também, às vezes, aquém também, porque, como eu digo assim mesmo, eu vivo assim, eu me aborreço, assim, não quero mais. Aí eu me afasto, sabe? Me afasto. Depois bate a saudade. Aí depois bate a saudade e eu me vejo a necessidade de estar lá, naquele momento. Então, quem tem, eu acredito, assim, essa veia política, quem cresceu nisso, sabe? Sente isso. Boa noite, sejam bem-vindas. Pode tirar? Não, não precisa tirar não, pode. Tudo bem? Boa noite. Encontrei a Hilda, presidente do vereador. Eu me subi, desci. Porque você tem sua vida pessoal, você tem sua vida profissional, você tem seu sentimental, e você não pode abandonar isso. Eu esqueci as uvas no meio do caminho. Vamos sentar.
Olha quem tá aí. Diz pra ela. Essa daqui é uma das que me viu no momento Vai ser possível. Eu vi? político, balançando bandeira do PT. Boa noite. Sabe, então assim, resumindo assim, fechando um pouco, Tu manifesta, velho. né? Eu sou Edilson, que veio da juventude do PT, né? Veio da extinta Convergência Socialista, passei pela Força Socialista, hoje eu não estou em nenhum, porque, aliás, eu nem sei porque eu saí do PT, tentei me filiar no PSOL, aí não consegui me filiar no PSOL porque eu estava no PT, aí meu nome não apareceu no PT e nem no PSOL. Mas hoje eu me vejo de esquerda, sabe? Hoje eu não me vejo também necessário estar dentro de um partido, né? Eu estou para somar. Se lá na frente me vejo, eu posso filiar, não, mas hoje eu não me vejo necessário estar no partido, estou para somar na luta e o que a gente puder contribuir, o crescimento do movimento. Ok. E chegou logo assim, Chegou e já te apresentou. Chegasse lá e Nem isso. Deixa eu só fazer. Isso, é um preâmbulo seu, a gente tá abrindo espaço para todo mundo para dizer o que você é, de onde veio, qual o tipo de movimento que tu fez, né? O que tu estudou, o que tu passou pela vida. Relação com o bairro, né? Isso, tudo em relação com o nosso bairrozinho aqui, da Pedreira. Ok. Ah, você esqueceu de falar, seu Ó, pirata, pronto. Agora. O quê? Ele é do Pirata. Continua assim, né? Vamos lá, então. Meu nome é Neiliana Balieiro, eu sou advogada criminalista. Tenho especialização em processo penal. Aí, atualmente, sou membro da Comissão de Apoio à Advocacia Criminal do OAB. Faço parte do grupo de pesquisa na UFPA, Direito Penal e Democracia. Não tenho... Entrei num movimento, não sou filiada a nenhum partido político, não tenho pretensão até o momento em me filiar, mas sou de esquerda, né? E participo de alguns movimentos de mulheres, eu tenho meu estudo em violência contra a mulher e agora relacionada ao cárcere, né? No bairro, eu vou 4 anos morando no bairro, eu vim morar no bairro depois que eu me divorciei, mas sou nascida e criada no Marco. E, Qual é a parte do Marco? perto da Avenida 25 de Setembro, ali eu morei um tempo, ali cresci, morei no Antônio Baena. 25 com o quê? Entre o Maitá ali na e Vileta. Maitá, ali perto, Vileta, o Maitá. Não, Vila Lobato, ali, na Vileta, eu sou de lá. Minha mãe mora no Maitá entre 25 e Duque. Eu sou oriundo de lá, da Vila e Lobato. aí- Era na Antônio Baena. Foi, no Antônio Baena. Eu fugi ali na minha adolescência, lá pro Baenão. Enfim, vamos lá. E aí, vim para o movimento social na Pedreira, né? Conheci essas pessoas maravilhosas no Fórum de Lideranças da Pedreira e daqui eu quero só cada vez mais somar. É isso mesmo. Sou eu, né? É isso. Oi, Rosines. Bom, gente, eu sou a Camila. Cheguei! Na verdade, eu nasci e me criei na Marambaia. Passei 25 anos da minha vida morando lá, na Tavares Bastos. E há 6 anos que eu moro aqui no bairro, moro aqui na Barão. Então, é muito fácil se apaixonar, né, pela Pedreira. Eu amo a Marambaia. Então, fiquei até meio resistente para sair de lá, sabe? A minha família quis vir para cá, eu fiquei meio resistente. Mas é muito fácil se apaixonar pela Pedreira. Então, eu digo que meu coração é bem dividido. Tá balançado. Hoje em dia, entre Marambaia e Pedreira. E assim, a minha luta política, né, ela começou desde o momento em que a gente nasce, nós mulheres, né, na verdade, mas principalmente quando eu me percebi enquanto uma pessoa com deficiência. Quando eu adquiri uma deficiência em decorrência de uma doença neurológica
chamada esclerose múltipla. Eu tenho há quase 15 anos de diagnóstico. Então, sequelas da doença, eu fiquei com uma dificuldade física. É uma doença que não tem cura, que não tem causa, que eu vou conviver, né, pro resto da minha vida. Não sei como vai ser daqui a alguns anos, mas eu penso no presente. E também procuro lutar, né? A minha luta, acaba sendo focada, né, um pouco nesse segmento das pessoas com deficiência e doença crônica. Tá, deixa eu ver. Eu sou socióloga, tentar lembrar, né, de várias coisas. Socióloga, atualmente estou no doutorado na área da antropologia, sociologia e antropologia da universidade. E é o mesmo, não é o mesmo que a Neilton, é ciência política, né? Felipe, agora. E eu ajudei a fundar a primeira associação organizada por estudantes com deficiência do Brasil, que é a DDUFPA. Nós já temos há 5 anos, né? Tem essa associação de representatividade desse segmento. Ou seja, a partir do momento que eu me reconheci, eu vi que a luta não é pessoal, é coletiva. Então, eu comecei a me envolver, né, nessa associação respeitadíssima na universidade, de passagem. Então, eu ajudei na fundação e componho a coordenadoria atualmente também. E quando foi há 3 anos, né, nas eleições de 2020, por conta desse meu ativismo nessa área, eu fui convidada a compor uma chapa coletiva da bancada Mulheres Amazônicas, né, do PSOL, para concorrer às eleições de 2020. Então, eu nunca fui ligada a partido, mas eu sempre estive na política. Eu acho que cada um aqui sempre esteve na política partidária necessariamente, mas a política quando a gente pensa na questão da luta pelo coletivo. Então, foi a partir desse momento que eu fui convidada a compor a bancada. Né? Somos seres políticos. Isso, somos seres políticos, isso está no sangue, né? Está na vida, no dia a dia. Então, atualmente, né, nós estamos no mandato lá na Câmara Municipal, eu enquanto co-vereadora, né, esse mandato coletivo em que tudo é compartilhado. A voz, né, a pessoa que está representando legalmente é a Gisele Freitas, mas o mandato é pensado por todas nós. E eu digo que eu só aceitei porque é dessa forma. Se fosse somente assim, essa política personalizada, ela não me atrai muito. Somente um representante, uma voz, que geralmente é homem, branco, rico, né, que está representando. A gente está tentando romper com isso, né, inclusive dividindo responsabilidade, salário e tudo. Então, deixa eu ver se eu cheguei nos pontos. Falei minha formação, meu ativismo, a política. Quero colocar o mandato à disposição, viu, gente? Das lutas aqui da comunidade. Já falei com a Leni em relação à reunião lá no mandato, que a gente está fazendo assim, primeiro mês. Na verdade, vai ser uma prática, né? Reunir com movimentos, verificar as demandas, pensar projetos de lei, que é isso que a gente faz, né? No caso, quanto co-vereadora, pensar projetos de lei e fiscalizar o executivo. Então, por mais que seja também do mesmo partido, a gente vai cumprir essa função, né? Está cumprindo. E eu quero que vocês tragam demandas de verdade, porque a gente quer fazer, a gente está tendo uma oportunidade lá na Câmara Municipal de fazer pelo bairro, de fazer por Belém. Então, contem com a gente. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci, Felipe, me lembra, tá? Por favor. Sempre me lembra alguma coisa que eu esqueça. Tá, é isso, gente. Tamo junto aí. Contem comigo, contem comigo. Você é do Remo. Não é só do Leão, eu sou do Remo antifascista. Remo antifascista, esqueci isso também. Pode Remo lembrar antifascista também. Eu sou do papo antifascista. Só porque não é. Olha, pra ti é só 5 minutos, viu? Então eu posso fazer um relato da minha trajetória histórica. Fique à vontade. De 5 minutos. Isso, fique à Mais vontade. do que 5 minutos, porque eu não sou 5 minutos. Fique à vontade, fique à vontade. Na condição de candidata, você deixa eu falar uma aproveite o coisa tempo pra para fazer vocês. sua propaganda. Eu acho. Primeiro o teu nome. Eu acho. Porque só te chama de réu. Calma, deixa que eu sei, eu sei o que eu devo falar. Sou chata. Ouvindo, então assim, eu acho que eu era o que eu sou imperativa, né?
E eu não cuidaram de mim, né, na minha infância, porque eu sempre fui assim, gente. O que eu sou hoje, né, eu trago desde a minha infância. Eu fui nascida e criada, tá, no bairro do Marizal. Meu nome é Maria do Socorro Alexandria Luna. E eu desenvolvi um trabalho muito grande com a comunidade. Na 14 de março, eu era idealizadora das ruas de lazer, inclusive contemplada por 2 anos como melhor rua de lazer na 14 de março, trecho compreendido entre a Ferreira Pena e a Djalma Dutra, né? Sempre em parceria com a festividade do Divino Espírito Santo, que também é uma grande resistência que nós temos. Tradicional, né? É uma festa tradicional. E aí eu comecei a fazer teatro muito nova. Mas você morava ali? Na 14 de março, eu moro na 14 de março, ainda tem a casa da minha família, ainda mora toda lá. E eu fui fazer teatro, né, e lá eu conheci, né, várias pessoas. É que eu cheguei, entrei aqui na casa da Tatiana, até me lembrei dele, que era o nosso diretor de teatro, Luiz Otávio Castelo Branco, Rangel Barata. Então, o meu diretor de teatro foi o Cláudio Barradas. Então, nós trabalhamos uma criação coletiva em cima do texto do Benê Monteiro, que foi o Carro dos Milagres, foi uma adaptação que nós fizemos. E ele achava que socorro, não sei o quê, e começou a me chamar de Help. E Help acabou ficando até hoje, tanto que quando as pessoas ligavam para minha casa e perguntavam por socorro, as pessoas respondiam que não morava ninguém lá. Quer dizer Então, que veio do Cláudio Barradas. O Cláudio Barradas. Olha que legal. Fiz vários espetáculos. Chimete. No Grupo Cena Aberta. Depois nós fundamos o Grupo Cabano, o Teatro Cabano Vai o Racha, que era o Cláudio Barradas. Depois eu fui para o Grupo Cena Aberta. Fizemos o Geneu, Palhaço de Deus, fomos representar o nosso estado, né, na época das vacas gordas. Por isso que eu sou uma grande defensora do Jader, que foi o único que na época que nós não precisávamos agora a nossa cultura que anda de pires na mão, os grupos de teatro, de dança e tudo, que na época que custeou as nossas passagens, que nós fomos de avião, ainda tivemos ajuda de custo. Tá, e já tive lá um convite para fazer parte da coordenação do Baile dos Artistas, né? Fizemos no Quem São Eles. E lá no Quem São Eles, o Luiz Guilherme Pereira, que ainda está vivo até hoje, devido a eu ser assim muito ativa, né? De eu ser muito ativa de resolver as coisas, de organizar as coisas, ele me convidou para fazer parte do Departamento Social do Império de Samba Quem São Eles. E eu aceitei, né? Numa época muito bacana, do Edgar Augusto Proença, as pessoas que estavam lá, Margarida Malá, e fui agraciada com o título de Benemérita de lá. E aí, devido a uma dissidência, né, como sempre, né, uma dissidência que houve lá, e nessa época, quem era um dos diretores de cultura era o João Ramos Guapindaia, acho que vocês já ouviram falar, né? E dessa dissidência aí, nós fizemos uma chapa, nossa chapa perdeu por 4 votos, porque quem encabeçava a nossa chapa, o presidente era o Michel, pegou um porre de felicidade lá, fez um quebra-pau, tudo isso queimou, acabou queimando a nossa chapa. Era eu, Miguel Santa Brígida, que nós tínhamos o grupo Coeso, que era o grupo Coeso lá do Quem São Eles. Aí, a convite do Guapidé, nós viemos para cá, para a Embaixada de Samba do Império Pedreirense, né? Foi na época que eu conheci o meu marido, que morava também aqui na Pedreira, e que uniu o útil ao agradável. Lá no Quem São Eles, eu já desenvolvia um trabalho com os idosos. E na 14 de março, eu tinha um time de futebol de salão feminino e tinha um de gay, já 200 anos atrás, de futebol de salão, que nós jogávamos. Eu joguei pela Tuna Luso Brasileira, futebol de campo. Fui jogadora da Iamado Esporte Clube. Foi Iamado, Clube Iamado, eu lembro.
para trabalhar lá na Guiamada. E com essa dissidência, nós vimos a convite do Guapindaia, a embaixada estava há 4 anos fechada por problemas de poluição sonora e nós vimos reabrir a agremiação carnavalesca, né? Que estava fechada, que a comunidade contribuiu para que a escola ficasse fechada. E entre esse grupo que estava tentando resgatar a história da embaixada, botar a embaixada no cenário de carnaval, era um grupo de idosos. Além do João Guapindaia, tinha o João Boca da Calça, o Juvenal Vulcão, que mora bem ali, o Alfaiate, né? Tinha o seu Manuel Esponja, e essas pessoas todinhas lá, nós fomos acolhidas de uma tal maneira que nós resolvemos trazer de volta a embaixada para o cenário do carnaval. A história da embaixada, ela estava acabada, ninguém só sabe, se falava em Paulo Roberto, que se suicidou por dívida, a Marlene, a Parangolé do Samba, que era sambista. E eu fui buscar a história de Maracatu do subúrbio, até chegar em 1958, a Embaixada de Samba do Império Português, 51, melhor dizer. E aí nós trouxemos o enredo Minha Ilha, Meu Amor por Você, a Pedreira Voltou, que foi no ano que nós viemos para aí, em 1995, que era o centenário do Mosqueiro, né? Aí eu acabei indo morar junto com meu marido aqui na Pedreira e fui ficando, e o nosso trabalho era justamente trazer a comunidade para dentro da embaixada, né? E desses idosos que tinha o José Paulo de Jesus, que você conhece, que já faleceu, que foi parece que foi o único vereador, e agora nós temos agora o José Paulo de Jesus. Morava aqui na Mauritiana. Então eles tinham o desfile escolar do bairro da Pedreira. Lindo, por sinal. Então, Lindo. Da esposa dele. eu resgatei com o meu grupo e hoje, das pessoas que sobreviveram isso tudo, eu estou até nos dias de hoje à frente da coordenação do desfile escolar do bairro da Pedreira. E dei continuidade com o grupo da Melhor Idade, que parte das senhoras vieram de lá para cá. Então eu achei a necessidade de não ficar só baianas da embaixada, baianas, só trabalhar o carnaval. Não, vamos desenvolver outros trabalhos com elas. E deu certo. Hoje eu estou com 45 senhoras, na ativa mesmo, tá? Reúno toda quarta-feira para quem quiser ir visitar, aqui no projeto Acreditar, que fica na Lomas Valentinas, entre Pedro Miranda, tá? E Antônia Verdosa, e dizer para vocês que o meu trabalho foi muito bonito na embaixada, só que a embaixada, por incrível que pareça, ela foi rebaixada com todo o trabalho de todas as administrações que eu tive dentro da embaixada. Ajudei todos os presidentes, inclusive até mesmo o presidente de hoje, que é o Paulo Roberto Chico, que a gente ama. Eles se afastaram, eles cruzaram os braços, então eu achava que era preconceito pelo fato de eu ser mulher. Porque eu peguei uma escola, né, com os carros na rua, só a carcaça, mas eu tenho uma lição hoje que eu posso dizer para vocês que para mim foi um aprendizado, né? Que hoje, se tu me perguntares o que é eixo traseiro, eu sei te dizer o que é eixo dianteiro, o que é setor de direção, o que é rodado de um chassi, eu sei tudo. Porque eu fui em busca de todas essas peças para montar os 2 chassis. Porque as pessoas ficavam, se eu não botasse a escola na avenida, com toda a carência que ela estava sem nada, iam falar e me apedrejar, né? E eu fui audaciosa, eu lutei, né? Além de ter sido atropelada, né, pelo não carnaval, que eu poderia dizer executado, nós ainda perdemos 2 pontos na concentração do desfile, que levou ao rebaixamento. Mas eu não perdi a esperança. Por que eu estou contando isso para vocês, né? Porque vocês são pedreirenses. Eu não perdi a esperança. Eu procurei ir trabalhar a parte administrativa que nenhum presidente dificilmente, com toda a loucura, hoje faz o Jackson Santarém no rancho. Agora ele é um doido. E eu não sou, né? Então,
A embaixada estava 14 anos com a sua água cortada, eu legalizei. Estava não sei quantos meses no gato, eu ainda peguei uma multa, mas eu consegui negociar, né, e consegui parcelar. A escola não tinha alvará de funcionamento, ela tinha uma pendência junto ao Ministério Público, ela era impedida de dar evento, ela não tinha nada. Por quê? Porque os bombeiros não liberavam a sede, porque elas não tinham esse aparato de segurança. E eu fui. Aí foi por último que eles pediram detector de fumaça, que é a minha revolta até hoje na embaixada. Né? Porque eu bati de porta em porta dos meus amigos, porque eu não digo que eu sou da esquerda, né? Apesar de ser hoje filiada ao PSOL. Eu sou Lula. Isso aí eu posso dizer para vocês, eu tenho uma admiração, eu tenho uma paixão, eu tenho uma devoção por este homem. Né? E como também gosto de Edmilson Rodrigues, pela vida de luta, pelo trabalho deles. E aí fui bater nas portas, tá? Paulo Rocha, não sei quem mais, seu fulano, ninguém. Sabe quem foi que veio ajudar a dar um detector de fumaça de R$8.000 para poder a escola ter o habite do bombeiro? Tiago Araújo. Tiago Araújo, filho do Zé Carlos Araújo, que foi, na época, trabalhou com velha guarda aí, andava pelo Pedreira Bar, andava aí pelos cinemas e tudo, pelo Alegria, pelo Estrelinha com o povo que veio ajudar. Então, gente, o que é que eu queria? Por que eu estou me prolongando mesmo para dizer para vocês? Aí a réu foi taxada de direita. A embaixada, sabe? A embaixada, tá? Ela hoje, a embaixada hoje, tá? Se ela está como ela está hoje, pode dar qualquer um evento aí, que até a DPA passava lá, era o tempo todo pegando dinheiro. Então, hoje a embaixada, gente, ela está regularizada. Ela tem o habite do bombeiro, ela tem a SEMA, ela tem o alvará de funcionamento. Quando vocês entram, vocês veem. Então, eu estou relatando tudo isso, porque às vezes, quando a gente faz tudo isso, tem muita gente que quer ser o pai da criança no final da história. Mas eu fiz isso por esses senhores, porque eu tive uma acolhida desses senhores aí na embaixada. Então, o meu capítulo não encerrou na embaixada, porque eu sou ex-presidente e eu sou grande benemérita. Mas saí da embaixada para que as pessoas que viessem posterior a mim pudessem dar continuidade nesse trabalho que eu tive. Por isso que eu estou lá no Acreditar, porque tem uma estrutura para as senhoras. Aí fizeram uma fofoca que eu tinha tirado as senhoras daí, e não mais não sei o que, assim, assado e coisa, das fofocas que é de praxe. Mas eu tenho uma paixão pela embaixada e mais gratidão, né, pelo pessoal do mercado, pela própria comunidade. Meus projetos que eu tinha, Pedreira do Futuro, não tem mais. A bateria da escola tem que ser hoje mesclada por ritmista do Pirata, do Xodó, do Quem São Eles, de todas as escolas, porque na minha administração, eu consegui, através desse projeto que eu tinha das crianças, né, fazer o tempo todo a renovação que eu fazia nesse quadro. Trazer essas crianças, porque nós estamos de passagem. Nós passamos, a instituição fica. E eles são o futuro promissor da agremiação. Né? Para quem chegou aí na embaixada, viu, eu fiz uma lanchonete, uma galeria de troféus. Hoje não tem nada. Hoje não tem nada. Tudo isso foi destruído, tá? Você olha para as portas daquelas barras antipânicos que eu consegui, fazendo bingo, fazendo rifa para mandar buscar em São Paulo, tudo quebrada. Lâmpada farolete que eu consegui uma doação na época, era o Paulo Galinha, que era o presidente da Matinha, que me presenteou. Então, muita coisa, gente. Então, eu acho que o meu ciclo aí na embaixada, assim, de trabalho, de coisas, eu já passei o bastão.
Eu quero agora trabalhar as minhas senhoras. Eu estou, inclusive, fazendo uma promoção, porque quem viu a minha quadrilha no passado, elas estavam impecavelmente vestidas com o tema, era Lampião e Maria Bonita, e esse ano elas vão de boneca de cheiro. Eu estou fazendo esses eventos, é assim, viu, vereadora, que eu consigo manter os meus projetos. Né? Ainda sou coordenadora da área 2, que é parceira daqui da Aparecida. Sou coordenadora também da São João Batista, comunidade lá da minha passagem, onde eu já fiz uma reunião de planejamento para a festa de São João. Então, todos esses trabalhos eu faço. Para eu finalizar, pegar um pouco aqui da fala da Tatiana, eu quero contribuir. Porque isso é um pouco que eu contei para vocês, porque ainda falta eu dizer como foi que eu cheguei até o fórum, como foi que eu conheci o Erlon, né? Já numa briga, como sempre, porque eu já briguei muito, gente. Eu já briguei muito. E quem entra na minha passagem hoje, quem cuida daquilo ali sou eu. Pavimentação asfáltica. Hoje nós temos aqueles coqueiros ali, né? Alguns moradores ficaram contrariados. Não, eu que cortei para que pudesse ficar melhor, mais amplo por causa dos assaltos, né? Então, todo esse tipo de trabalho eu faço, acredite se quiser. Por isso que eu digo que eu sou imperativa até hoje. Mas eu estou mais hoje querendo contribuir. Só que eu vejo, né? E algumas vezes eu sou um bocado chata porque eu cobro, porque eu quero fazer. Então, não adianta eu ficar participando de um grupo onde 3, 4 trabalham e os outros cruzam os braços, né? Isso aí eu sempre vou cobrar, né? Não que eu seja enjoada, que eu seja antipática, porque eu vejo assim, todos nós estamos aqui por um objetivo. Não estamos aqui, por exemplo, eu não posso dizer se eu sou liderança, porque a minha casa é a casa da comunidade, a minha casa de boneca lá em Itamaraty. É o seu menino chegando com guarda-chuva de manhã, porque tem uma audiência na Defensoria Pública amanhã, briga de pai e mãe por causa da criança, o seu Edivaldo, né? Quando entrou com guarda-chuva, a minha casa agora está até com os Sérgio lá, molhando tudo, não entre, senhor. E é assim, é até consultório sentimental lá, a minha casa, que eu digo, mas pronta para acolher qualquer pessoa. Então, essa é uma parte da minha história que eu contei para vocês, tá, Rê? Sou muito séria, sabe? Sou muito séria em tudo que eu faço por amor. Esse festival do Tacacá eu estou fazendo, estou incomodando alguns amigos, inclusive agradecer a Tatiana que já passou até o Pix, né? Comprou 2 cartões. Por que eu faço isso, gente? Não é porque é idoso, é que você tem que vestir de qualquer maneira, né? Quando eu coordenei a Ala das Baianas, acredito que o Edilson já deva ter ouvido falar do meu nome. Quantas escolas já me convidaram para coordenar a Ala das Baianas? Eu não quero. Eu fiz um trabalho que eu deixei esse legado, para que eles respeitassem essas senhoras. Não colocar qualquer TNT, qualquer trapo velho nelas para desfilarem. E eu consegui, o Edilson sabe disso, moralizar essa ala. Tanto que quando fala em ala de baianas, fala da RELP. Só que hoje eu quero mais me divertir e quero dar minha contribuição para as escolas, né? Das escolas. E é isso, gente. Obrigado. Tá? Me desculpe. Não, acho que não tem problema. Eu quero ver o outro ser melhor que você. Olha, tem um arroz ali. Cuscuz marroquino. Tem aquele famoso salmorejo Não tem nem o tempo da na cara do Josué Benção. Que é uma delícia. E depois a Roseli vai falar. A Roseli está até chorando ali. Está muito gripada, por isso que ela não Pela segunda começada, que vai falar depois. Olha que Tantas histórias incríveis. isso porque ainda Fiquei curioso para saber como chegou no fórum. Se quiser continuar, eu agradeço. Eu quero continuar. Olha, tem Quando mais eu lá dentro. cheguei, Tem mais, até o fórum, o A Sabá, dona Roseli já estava. o Sabá foi lá em casa e me apresentou o presidente do partido, alguma coisa do partido PCdoB, que eu fui do PCdoB, tá?
Eu também fui, por isso que eu digo, eu tenho muita história. E eu tinha uma admiração por esse partido, mas para vocês verem como o mundo dá muitas voltas, né? Aí quando a Socorro Gomes saiu candidata a prefeita, parece que apoiada pelo Helder, se juntou, não sei o que, pelo Jader, não me lembro direito, eu me aborreci e saí. Tá? E aí, foi na época do Tacerado, né? Porque político, um grupo político, nós tínhamos eu, o Luiz com Economia Solidária, o Aguinaldo, uma galera aqui na Pedreira. E com o tempo, arranjaram mulher, arranjaram filho, foram embora e eu estava realmente desestimulada, né? Não acreditava mais. Quando eles estiveram lá, aí começaram, tá cerrado, não sei o quê, bora, help, bora para te sair candidata, não sei o quê, lá vai eu, no meio disso aí. E nesse dia nós marcamos uma reunião, né, lá no Josino Viana, e foi lá que eu conheci, o Marvão já conhecia, né? Aí eu conheci o Erlon, foram uns 4 gatos pingados, o professor. O professor. Por isso que eu gosto dele. O Afonso? O professor não. Outro professor. O professor. Paulo. E de lá, ele aí com o notebook dele lá tudinho, aí nós tiramos um encaminhamento para já ir para lá, para a reunião lá na aldeia, para debater lá as nossas propostas. E foi daí, de lá, que lá eu já conheci, nós conhecemos, não foi, Erlon? Já Rosíris, aí já nos chamaram para uma reunião no Centro Comunitário Unidos Venceremos. E foi assim mais ou menos. Tem quantos anos o fórum? Ele é de 2021. Teve 4 anos, não é isso? 4 anos. Não, 2 anos e meio para 3. E é isso, a minha vida de luta é assim. Agora eu digo para vocês, eu sou apaixonada pelo Lula. Eu não quero saber se ele está até errado, para mim ele está certo. Eu não quero nem saber se ele pela vida dele, sabe? De tudo que ele passou. O meu né? pai também era apaixonado. E dizer para vocês, para finalizar mesmo, agora para finalizar, que no dia que ele foi preso, eu entrei num processo de depressão na minha casa, só eu e Deus. Chorava como eu choro até hoje. De felicidade, de ver aonde ele chegou novamente, que ele deu a volta por cima. Sabe, de tudo que ele passou. E por ele, eu digo mesmo para vocês, eu brigo com qualquer um, até contigo. Pois. Já me casei. Ainda sou bacharel em direito, Isso. contadora. Bacharel e contadora. Gente, eu me chamo Felipe Damasceno, né? Felipe Carlos Damasceno e Silva. Eu nasci e me criei no Vila Cefé, né? Lá na Medeua. Só que eu sempre tive uma relação, desde muito cedo eu tive uma relação forte com a pedreira. Porque o meu pai com a minha mãe, o meu pai, ele desde criança morou ali na Vileta, só que no Marco, e minha mãe na 3 de Maio. Só que muito novo, né? O meu avô separou da minha avó e minha avó veio morar aqui na Pedro Miranda, quase em uma vila que tem Vida Familiar, que fica no lado do que hoje é o Monolito, né? Minha avó ainda mora lá, né? Ela está com Alzheimer, está sem autonomia, mas permanece lá com a família. Então eu sempre estive na pedreira, né? Para visitar minha avó, visitar familiares. E o meu pai, ele era bicheiro, né? Ele teve uma fase, né? Aula no jogo do bicho, que eu não vivenciei ela. Quando eu era criança, ele faliu nesse meio do jogo, né? E sempre trabalhou com banquinha de jogo mesmo, né? Como bicheiro. E também com o mercado informal, né? Com fruteira, com venda de brechó e etc. Rifas. E por conta disso, eu tinha em casa, nós escutávamos muito rádio, né? Para pegar o resultado do jogo do bicho. E desde cedo eu me interessava pelos sambas enredos, pelos sambas daqui de Belém, né? E o Fernando Gogó de Ouro, ele era meu vizinho lá no GCFé. Ele, o Bad Boy, né? O André, o Desenho do Império. E eu sempre me interessei pelos sambas enredos, especificamente pelos sambas da Embaixada. O André chegou a me dar CD da Embaixada. Portanto, daqui a pouco eu vou voltar para esse assunto, né? Que é o momento que eu me realizei recentemente, né? E aí, em 2014, meu pai morreu, né? Na época eu estava fazendo a graduação na FPA, Sociologia à noite. Aí vim morar de aluguel aqui
na Lalon, mas a Camila morava na Marambaia, né? Nós nos conhecemos em 2014, lá em Ciências Sociais, na UFPA. Eu vinha entrando no curso, ela vinha saindo. E a Camila veio morar para Pedreira. Quando a Camila veio morar para Pedreira, em 2017, eu vim também morar para Pedreira, né? De aluguel aqui na Barão, próximo da Camila. Eu vim para mais próximo dela. E depois minha mãe veio morar comigo, né, também. Eu tenho um irmão, né? Aí minha mãe veio morar comigo, próximo da Camila, né? Na Barão, próximo à Marquesa ali. E tu no arco da Camila. Isso, próximo da Camila, né? Porque até então eu morava só, né? E a família da Camila acabava sendo a minha rede de apoio, né? De próximo, né? Teve uma relação boa com a família dela. Aí depois minha mãe veio morar comigo também. Já que a minha mãe na época trabalhava como diarista lá pro centro, né? Ficava mais próximo para ela, do trabalho dela. Aí me formei, né, na UFPA, nas Ciências Sociais. Só que o aluguel aqui na Pedreira terminou na época. Aí o meu irmão, eu estava viajando para Santarém para trabalho, isso em 2019. Quando o contrato acabou de alugar daqui, o meu irmão fez festa, ele puxou minha mãe para próximo dele novamente. E alugou uma casa para a gente morar lá em Coraci. E aí eu voltei de viagem, né? Caramba, poxa, Coraci. Vou ficar só um mês aqui, né? Depois eu voltar para Pedreira, né? Já tá pago um mês mesmo. Só que não, acabei gostando de lá, né? Um lugar que eu morei até semana passada. Porque o que aconteceu? Nós fomos lá de aluguel, lá em Coraci, né? Próximo, ali no Parque Guajará, no lado da UPA. E aí nós conseguimos vender nossa casa no ICFE, compramos um terreno lá nessa rua e construímos a nossa casa lá, porque é um lugar seguro, né? Pra minha mãe morar, sempre pensando já na perspectiva da minha mãe passar a morar só, né? Que a minha mãe tem a autonomia dela, minha mãe, né, tem a juventude dela ainda, e enfim, se diverte, sabe, etc. E já com a perspectiva de morar junto com a Camila. E semana passada eu voltei a morar na Pedreira, né? Que nós estamos noivos. Parabéns! Pode fazer esse chá de Eu senti que ele estava nervoso em falar isso. Ainda é forte perder essa palavra. E eu vim morar para voltei, né? Já estamos morando, né? Inicialmente não da forma como nós gostaríamos, né? Já que a ideia era passarmos a morar só nós dois, né? Só que acabou que nós estamos morando junto com a avó da Camila, né? Que é uma pessoa que a gente adora, que a gente se dá super bem. E aí esse é o arranjo que há para o momento, né? De estar morando com a avó dela, de também ter que apoiar a avó dela, ter nossos cachorros, né? Nós temos 2 cachorros vira-latas que moram com a gente, né? Que dependem da gente também. Sim, adotados, 2 vira-latas, né? Que um mora comigo, agora com ela. E aí moramos, né? Eu, a Camila, os 2 vira-latas e a avó dela, aqui na Barão do Triunfo. E aí formei em Sociologia pela UFPA, né? Trabalhei durante muito tempo com arqueologia, com patrimônio cultural, material e imaterial, trabalhei com uma década com isso. Fiz um mestrado em antropologia, só que no meu mestrado, o que aconteceu? Sempre gostei de futebol, né? Só que eu nunca tinha parado para pensar na relação de poder no futebol. Eu sempre quero o futebol como uma válvula de escape porque eu vivenciava na sociedade. Só que em 2015, no contexto ali pré-golpe da Dilma, quando começou a acontecer coisas muito estranhas na minha vida, sabe? No meio do futebol. Quando eu comecei a me manifestar politicamente em alguns grupos, eu comecei a sofrer retaliação. Até que eu sofri mesmo um atentado, né? Uma exposição indevida da minha imagem. Algo muito ruim que aconteceu comigo na época. E aí eu tinha terminado a graduação em Ciências Sociais e estava convicto de que eu ia fazer mestrado em arqueologia, que é o que eu sempre trabalhei, né, durante muito tempo. Só que essa situação remexeu a minha vida a tal ponto que eu passei a pesquisar sobre relações de poder no futebol, que é o que eu pesquiso até hoje, né? Nós temos um grupo de pesquisa chamado Setor Norte Futebol e Ciência. Aí nós passei a integrar o movimento Remo Antifascista, que é um movimento social, né, que tem articulações nacionais com outros movimentos antifascistas, que tem agendas periódicas, né? Sempre na luta pela inclusão e democratização do futebol. Tentar resumir, gente. Faço parte de grupo de pesquisa, né? Nós mulheres na Universidade Federal, né, que trabalha com a questão de relações de gênero e étnico-racial. Também do grupo de estudos culturais da Amazônia, já com a UFPA. É do grupo da professora Mônica? Isso. Minha orientadora de doutorado, agora eu acabei de passar o doutorado.
para pesquisar sobre relações de poder no futebol, com foco nas relações raciais e de gênero, pensar no mito da democracia racial no futebol. Que mais, gente, que eu posso colocar? Desde a graduação faço parte do movimento social, né? Faço parte do movimento estudantil, né? Eu quero Militei no PSTU na graduação, na minha primeira graduação lá em 2009. Aí, desde que a Camila foi convidada a compor uma bancada, eu me filiei no PSOL, né? Só que agora eu estou me desfiliando no PSOL e possivelmente tudo indica que eu vou me filiar no PT, né? Estou colaborador eventual lá na CST, né? Trabalhando com o PT na CST. Quando eu te vi no então, resumindo, né? Aí, portanto, eu sempre tive essa relação muito forte com a pedreira, né? Muito afetiva por conta da minha família. E lá em 2018, né, nós tivemos a oportunidade de participar das campanhas de vira-volta. Pedreira pela democracia. Eu conheci a professora Tatiana, a Marciana, a Terra, a Luiz, etc. Foi um momento muito difícil, por sinal, né? Tenho mais assim, bem forte, da gente sofrendo retaliação nas ruas, discussões, etc. Mas nós fizemos um trabalho com dignidade, né? Que plantamos uma semente ali naquele momento, né? E aí, quando chegaram essas eleições agora, que uma coisa que muito me marcou nessas eleições passadas agora foi a fala do Lula, lá no evento que teve daí em Belém, aqui próximo da FPA, quando foi falado, não pelo Lula, durante a apresentação ainda, foi falado que eleger o Lula seria a tarefa mais importante da nossa vida naquele momento. E aquilo ali eu passei a fundamentar a minha vida a partir daquilo ali. Me joguei na campanha, né? Aí conheci vocês, né? Conheci o Comitê Popular Quilombo Pedreirense. Foram momentos assim que me marcaram muito a minha vida. Tanto que quando nós passamos a amadurecer, né, a ideia de morarmos juntos, eu e a Camila, aí nós começamos a definir qual é onde a gente quer morar? Pedreira. Pedreira, por que querer morar na Pedreira? Porque a gente não quer se distanciar da comunidade, né? Dessa articulação política que a gente tem vivenciado na Pedreira, junto com vocês, né? Que foram os momentos mais incríveis assim, que eu pude vivenciar na minha vida. Tudo que nós vivenciamos na campanha, que foram momentos difíceis também, né? Intimidação com faca, ameaça, mas também momentos muito felizes, né, que nós vivenciamos nas ruas. A viagem para Brasília, né? Aquela articulação ali que foi linda, foi incrível. Conseguimos levar alguns colegas do bairro, né? A partir de campanhas financeiras, a nossa ceia comunitária lá, coletiva lá em Brasília. Tudo isso marcou muito a minha vida. Portanto, e aí tem outro ponto também, né, que eu volto agora, né? Que foi a possibilidade. Quando eu me vi ali na saída da embaixada, para uma reunião voltada, né, para a viagem, né? E quando eu tive a oportunidade também de participar das oficinas de percussão e tudo mais, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Porque eu sempre tive essa relação com o samba e com a pedreira antes de estar aqui, e foi maravilhoso para eu poder vivenciar aquilo, poder sair na embaixada, né? Poder sair ali naquele desfile que foi incrível, foi emocionante, que até hoje a gente escuta, né? O Henrique se emociona, eu e a Camila. A Leia, né, nossa colega também, a gente conversa, nós trabalhamos juntos, nós estamos trabalhando juntos lá na CST, e a gente tem conversado muito, sabe, sobre como contribuir para o bairro, sabe, a partir do que a gente trabalha e pesquisa, né, a gente tem pensado na possibilidade de produzir, né, tanto escrita quanto material de visual sobre o samba, sobre a memória do bairro. São coisas que nós estamos construindo para poder futuramente compartilhar com vocês, né? Até para ver quem mais pode se somar nisso e consolidar. Portanto, eu acho que é isso, gente. Tem muita coisa, mas a gente acaba esquecendo, né, no calor da emoção do momento. Nós vamos casar, eu e a Camila, né? Em agosto. Isso, nós vamos casar. O nosso casamento ele vai ser no civil somente, né? A ideia é fazer uma pequena cerimônia mais para familiar, né, no espaço lá onde ela mora,
Mas no dia posterior, no dia 6 de agosto, que vai ser o Véspera do meu aniversário. dia 5 casamento. Não, 4. Dia 5 casamento, no sábado. 4. Aí no dia 6, quando for no dia 6, no domingo, nós vamos fazer um casamento popular. Que a ideia é que vai ser num bar, que nós estamos ainda a definir esse bar, com roda de samba, que talvez se der também com a bateria da embaixada, coisa que nós vamos negociar futuramente. Desenho de arrecadação pelo de alimentos. Que arrecadar alimentos para poder, enfim. E já sintam-se convidados para esse momento, né? Que vai ser no dia 6 de agosto. Se vai na pedreira, só uma curiosidade. Como? Se vai na... A gente está Sim, na pedreira. Se vocês tiverem sugestões, A vai nossa ser ideia- a nossa- bem informal. Nós estamos tentando fazer ali na Barão do Marquês, né? Que é o próximo dia onde ela mora com a família. Mas para quantas pessoas, mais ou menos? Não, a ideia é fazer um. A ideia é Porque fazer depende do ato espaço. aberto, Pois né? é. Disponibilizar uma feijoada, Na né? embaixada. Pode ser na embaixada, quem sabe, né? Disponibilizar uma feijoada para os convidados, algumas cervejas para começar a brincadeira. E fazer um casamento popular, um ato. Casamento não. Já que o casamento mesmo, a cerimônia, não é religiosa, mas no civil vai ser só para poucas pessoas, familiares e tal, os bem próximos. A gente pretende Muito fazer bem. esse casamento popular para agregar. Depois da minha experiência de comemorar meu aniversário ao ritmo da batucada da embaixada, um casamento ao esse ritmo, ela já O tem que é que essa vocês acham experiência. dessa ideia? Olha, eu mancho o meu. Fantástico. Dá um outro spoiler para você, Acho que eu né? já quero Já temos até a temática, vai Comecei a ser casar de novo, hein? na luta que a gente se casa. Não, nunca vi de casa, é. Pedreira. Pedreira. Eu sou Pedreira. Eu sou império. Nascer na pedreira, viver e morrer feliz. Casar e morrer feliz. Então, gente, para finalizar, apesar dessa expertise como eu coloquei, né, com essa questão de acadêmica e voltada ao patrimônio, né, a cultura, material e imaterial, arqueologia, antropologia, sociologia, mas o que eu gosto mesmo é de estar na rua. O que eu gosto é do corpo a corpo. A sociologia da O meu grande prazer é estar fazendo aquilo ali, de estar abordando as pessoas. Estavam conversando, eu e a Help, ontem não foi? Sobre a saudade que nós estamos, a quase crise existencial que nós estamos, de não ter esse espaço, né? De não ter essas ações de rua, né? De corpo a corpo, de diálogo, de caminhar. Portanto, eu me coloco à disposição, né, para contribuir com as iniciativas do bairro, sobretudo com essa operacionalização, né? De estar na rua, corpo a corpo, dialogando, caminhando. Claro que sim. Que é isso que Tem mais me vindo? agrada assim, né, nessa luta política. Legal. Olha, o casamento comunitário está aberto aqui na Aparecida. Só que Bora, é mulher. gostoso, né? Olha outra. A gente quer só se Desculpa, eu vou elogiar minha amiga. Outra dinossauro. Eu? Agora eu tô. Ah, tá. Olha, tem suco de goiaba também. Bom, gente, eu não tenho. Ó, é igualzinho, né? Ninguém tem experiência. Não vou me alongar tanto, mas a minha experiência vem desde criança, os movimentos de igreja, Ai, acho que sim. das SEBs, vizinhança, depois passou a questão das SEBs. E aí, minha mãe também era aquela mulher de estar ajudando um outro, e assim a gente foi. Entrei na luta estudante ainda também, né? Chegou os movimentos de SEBs, Você não, que aí se engrenou. E eu continuei. Era só para passar, não era para fazer barulho. De modo que já passei por coordenação de centro comunitário, passei por macro-drenagem, um monte de coisa. Estou agora para cá, para a área daqui da Rosília, né? Também na comunidade. Trabalho lá no Bora Belém, fiz um PSS e estou lá pela questão da minha idade, consegui, estou lá pelejando. E a luta continua, né? Tanto é que a gente está aqui neste momento reunido para falar delas um pouco como são nossas vivências. Daí para diante. Eu sou Enilda, moradora do bairro da Pedreira. Conheci um bairro muito parecido em São Paulo, que é Santana, onde mora meu filho. Talvez um dia, se eu tiver que Qual é sair o nome? daqui, seja lá. Santana. Ah, Santana. Eu gostei, achei muito parecido aqui com a Pedreira. Pra onde tu vai, tem de tudo um pouco. Entendeu? Um bairro bom. Então, mas é muito frio lá, então eu gosto mais daqui. Eu me sinto bem aqui na Pedreira. E a luta continua, gente.
Passa a bola para a próxima. Muito humilde, né, minha família. Além dela, tem a. Pronto. Outra. Eu agora. Claro, é você. Olha, depois tem a Rosina. Só que eu não sei se ela vai conseguir. Não, a Rosina está na frente daqui. Olha, eu vou começar já fazendo um registro, né? Essa coisa da gente fazer essas apresentações, há uma certa polêmica, né? Entre nós, parece a polêmica das árvores da beira do canal. É melhor a gente nem começar para não quebrar a amizade. Mas eu me chamo Lene May da Silva Campelo. Infelizmente Eu prodígio. tinha um negócio para te perguntar sobre este Campelo, depois quando eu me lembro. Cunhada aí como Lene Campelo, né? Desde quando eu me entendo por gente. E assim, eu costumo dizer, né, que na verdade, desde quando eu morava na beira do Igarapé da Visconde, na Timbó, Eu lembro disso. na casa lá com os meus pais, meus irmãos, eu despertei para a desigualdade da vida, né? Porque a gente morava numa casa boa, né? Uma casa de madeira, de lei, muito bem construída, com bastante espaço. Só que do lado da nossa casa tinha uma vila de quartos. E nesses dias de muita chuva, a gente não podia sair de casa, né? E a gente às vezes ia lá para a janela que dava para a vila de quarto. E a gente via, eu particularmente via a situação com que aquelas famílias passavam por um momento de tanta dificuldade como é esse período pesado de inverno nosso, né? Então, meio o seguinte, entendeu? Eu cresci muito mobilizada, né, por essas questões, chocada com essas questões de desigualdade que a gente vive na sociedade. Tanto que eu me lembro que quando eu repeti a 8ª série. Onde a prodígio repetiu. Ah, sim, porque eu tirei um ano sabático no meu primeiro grau. Eu decidi que eu não queria estudar naquele ano e eu me reprovei na disciplina que eu sempre fui muito boa, que é matemática. Aí eu tive que repetir e eu convivi muito de perto com uma amiga que tem uma relação até de parentesco. E a gente subia e descia aquela 9 de janeiro em direção ao Vilhena Alves, conversando sobre os problemas da humanidade. Olha só, duas pirralhas, entendeu? Preocupadas. E o que a gente podia ser na vida, o que a gente podia fazer na vida para mudar, né, uma situação de tanta desigualdade que a gente via. Porque nessa época, nossa família morava na Cremação, ali atrás do forno crematório, do antigo forno crematório, né? E essa minha amiga, ela morava em cima do Igarapé, da 3 de Maio. Então a gente andava ali por aquela baixada toda da Cremação. E era, quer dizer, aquela coisa, né? Você tinha uma parte, que é a parte que a gente andava em direção ao Vilhena Alves, né? Com casas muito boas e famílias com mais condições e, ao mesmo tempo, né, convivendo ali no dia a dia com situações de muitas dificuldades. Eu cresci muito envolvida com essa questão, né? Tanto que eu já ali pelos 17, 18 anos comecei a militar politicamente, me organizei politicamente, né? Eu fiz parte da primeira leva da luta pela meia passagem aqui no estado, que é aquela virada ali dos anos 80, né? Eu era aluna do Souza Franco e compus uma comissão. Qual foi esse ano, Lene? Hein? Qual foi esse ano? Eu entrei no Souza Franco em 78 para fazer construção civil.
Aí em 80 nós fizemos uma greve, teve uma greve de professores, né, que a partir dela começou a se organizar a Associação dos Professores, não lembro agora o nome que era, e depois os estudantes aderiram, sendo que o Souza Franco, nós montamos uma comissão de estudantes, porque não existiam os grêmios, né, nem uma ou outra escola tinha centro cívico, e a gente parou o Souza Franco, entendeu? E a nossa turma era a turma do 3º ano. Então, isso foi uma confusão sem tamanho, né? Porque a nossa galera virava e dizia, vocês são adultos, nós estamos nos preparando para o vestibular, como é que vocês vão parar a escola desse jeito, não sei o que e tal. E a gente parou, né? E tanto que a nossa turma lá do Souza Franco era uma turma que rodava a cidade em apoio à paralisação dos professores. Então, e aí eu já decidi me organizar, entendeu? E fui me organizar no MR8, né? O Movimento Revolucionário de Outubro, ainda na clandestinidade, no embate aí contra a ditadura. E me organizei no MR8 até 2008, quando a gente decidiu extinguir o MR8 e constituir o Partido Pátria Livre. E aí eu já estava morando lá em São Paulo, né? Eu fiquei 20 anos em São Paulo pela política. A partir de lá eu já tinha uma atuação no movimento comunitário aqui em Belém, eu fui presidente da Federação Metropolitana de Centros Comunitários, fui presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Aclimação, e a partir lá de São Paulo, né, eu fui diretora da Confederação Nacional de Associações de Moradores, e a partir dela, inclusive, participei do Conselho Nacional de Saúde, que é o conselho que atua lá junto ao Ministério da Saúde. Então, eu estava já morando em São Paulo, e aí quando a gente decidiu organizar o Partido Pátria Livre, eu disse, agora é a hora de eu pegar meu bonde e pegar o beco de volta para o Pará. Surgiu uma oportunidade, entendeu? E vim embora de volta para cá, né? Com essa tarefa aí de organizar o Partido Pátria Livre. Isso quando? Isso foi 2008 para 2009, né? Aí em 2009 eu voltei definitivamente para cá, já com meu marido, né? E onde que nós vamos morar? Vamos morar na Pedreira. Morei com ele ali na Marquês, né? Com a Vileta ali no Icaraí. Depois a gente acabou morando um ano, que foi o ano que ele faleceu, ali na Campina, no Peixotão, né? E foi muito engraçado esse período, porque é o comércio, né? Todo tem vida social, comunitária, mas eu tinha, né? Me juntei com a vizinhança lá, Boêmio, né? e a gente foi reorganizar o Boêmios da Campina, né? Entendeu? Então, meu marido ficava assim, porque a nossa reunião juntava as prostitutas, né, a partir da Lourdes Barreto, lá do GEPAC, porque elas tiveram papel na vida do Boêmios, né, e se somaram nessa reorganização, e mais as mulheres que moravam ali pela vizinhança e tal, e tinha uma galera lá também ligada ao movimento LGBT, e tinha judeu, né? Então era ligado aí ao movimento de servidores públicos. Foi um período assim bastante interessante, né? Apesar da perda, né? Que quando meu marido faleceu, a gente estava morando lá. Aí depois que ele faleceu, eu acabei, meu pai insistiu muito de eu ir morar com ele, né? Com a minha mãe, aí voltei para Pedreira, né? Lá para casa deles. Meu pai depois acabou falecendo e aí eu fiquei com a minha mãe, né, onde eu moro hoje. Então a minha relação com a Pedreira é uma relação de muita força, né, que eu brinco com todo mundo. Meu umbigo está enterrado, entendeu? Ali no Igarapé da Visconde, tá certo? Então pode rodar mundo, né, mas tudo acaba aqui na Pedreira. E eu particularmente, né,
com todo esse processo aí de militância, eu acabei não seguindo o meu curso de vida profissional, né? Eu me preparei para ser engenheira civil, eu tinha toda a decisão da vida que eu ia ser engenheira, mas com a militância, eu fui embora para Santarém, né? Acabei presa lá em Santarém, voltei para Belém. Aí, quando eu decido voltar para a universidade, eu já fui fazer economia. Aí, entrei no curso de economia na Federal. Aí, pela militância, eu fui embora para São Paulo. Aí, não concluí o curso, larguei para lá. Aí, quando eu voltei para cá, aí eu disse, não, vou fazer pelo menos um curso tecnológico em gestão pública, né? Estava na moda os cursos tecnológicos e tal. Vou fazer pelo menos um em gestão pública, já que eu vivo nesse debate de administração pública, políticas públicas e tal. Mas também não levei adiante, até que em 2018 eu digo, não, eu vou fazer, 2017, eu vou fazer o Enem, né? Eu vou entrar na universidade, vou fazer uma graduação e vou seguir a vida aí na academia. E aí fui parar nas ciências sociais, né? Então, da engenharia, fui acabar nas ciências sociais, né? Me formei no ano passado, né? Concluí a graduação e no final do ano passado, né? Fiz aí a minha preparação para o mestrado. E agora estou como mestranda lá na universidade, na ciência política, né? Mas assim, o pessoal fica querendo saber, mas e aí, Elaine, vai ser professora e tal? Eu digo, olha, eu vou ser muito sincera, entendeu? Eu estou com 60 anos de idade, caminhando para os 61. Eu quero aproveitar melhor essa formação da academia, né? E o que eu acho melhor? É como que, a partir disso, eu posso ajudar na minha organização política, né? Porque eu considero que os partidos políticos, eles são fundamentais para construir a democracia. A gente não vai construir, a meu ver, um processo realmente democrático, né? Fora de uma estrutura que dispute realmente o poder político, tá certo? Mas os partidos políticos, eles precisam melhorar do ponto de vista da sua relação democrática interna, entendeu? E da sua relação com o povo, né? Para fugir dessa armadilha que é essa democracia burguesa que a gente vive, tá certo? Então, eu quero poder, com o conhecimento, né, que a academia nos permite, que eu, por exemplo, eu tenho 42 anos de militância política organizada, né, não é intermitente, é organizada, contínua, tá certo? Tudo que eu fiz na minha vida foi em função da minha militância política. Nada foi o seguinte, hoje eu quero fazer tal coisa, não. Se eu fui para Santarém foi por causa disso, se eu fui para São Paulo foi por causa disso, se eu fui do movimento comunitário foi por causa disso, se eu fui de movimento de mulheres foi por causa disso, tudo que eu fiz foi em função de uma militância política organizada. Então, assim, aí a gente pensa que a gente sabe coisa pra caramba, sabe tudo. O que é partido, como é que funciona, como é que se organiza. E na hora que a gente vai para a academia e a gente vai ter contato com leituras, né, de quem se dedicou a nos olhar e procurar nos entender, e entender o que a gente faz, por que a gente faz e como que a gente se organiza para fazer, a gente vai percebendo muita coisa que a gente não sabe, né? E que se a gente se apropriar delas, eu acho que a gente consegue contribuir realmente para que o partido, no caso, não o meu partido, mas a organização partido, ela seja vista novamente pelos trabalhadores, principalmente de uma outra forma, como já foram vistos de uma outra forma, como realmente seus representantes, pelos quais
valia a pena o cara enfiar todo mês a mão no bolso e garantir a contribuição para que os partidos pudessem se sustentar e não ficassem presos, né, no poder econômico. Então, essa é uma coisa assim que eu tenho de expectativa, né? E a outra coisa é contribuir com a organização social, entendeu? Eu dei uma entrevista agora em janeiro, fevereiro, né? E eu dizia assim, eu acho que a gente fazer o discurso que a gente quer mudar a realidade, a gente faz isso com muita facilidade, né? E a gente faz em qualquer lugar. Agora, mano, tu sair todo dia da tua casa e tu te enfrentar com essa realidade e tu não consegue dizer bom dia pro teu vizinho, que realidade tu tá querendo mudar, entendeu? Eu sei que nós não vamos transformar o mundo a partir da pedreira, mas a nossa vida é finita, tá certo? E se a gente não é capaz de ajudar a contribuir para mudar essa realidade que está tão próxima da gente, o nosso discurso ele fica muita propaganda, né? Muita propaganda. Então, por mais que um dia eu falava com a Camila, né? Que algumas pessoas dos nossos partidos digam que a gente está perdendo tempo aqui, porque um é do PSOL, o outro é do PT, o outro diz que vai se filiar no PT. A outra diz que não tem partido, né? Decide na hora lá o que ela vai fazer, entendeu? Pô, vocês estão perdendo tempo, vocês tinham que estar organizando a base do partido de vocês. Mas eu parto do seguinte princípio, tá certo? Que a luta pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, ela tem um espaço que é o espaço social, que ela afeta a vida de todo mundo, independente do partido que você seja, né? Então, se a gente consegue poder contribuir para que as pessoas que estão mais próximas de nós tenham uma qualidade de vida melhor, por que não fazer, né? Por que não se dedicar a isso? Por que não se permitir isso? E eu acho que nós estamos tendo uma experiência aqui na Pedreira, que ela é, a meu ver, única, especial e altamente revolucionária. E histórica, entendeu? Porque é o seguinte, eu conheci o movimento comunitário ao final da ditadura. Era o único espaço que os setores de esquerda nesse país tinham para fazer alguma luta. Tanto que a disputa nas eleições dos centros comunitários aqui em Belém era campanha de vereador, tá certo? Tinha carro-som, panfleto, cartaz, porta a porta, entendeu? Porque as eleições mobilizavam milhares de pessoas. Eu, por exemplo, quando fui eleita lá na diretoria da Associação da Cremação, a primeira eleição que eu participei, eu era da diretoria, o presidente era um companheiro nosso. Foram mais de 3.000 pessoas participando da eleição, tá certo? E era chapa única, não tinha nem chapa de oposição. Que poderia dizer o seguinte, fica por isso mesmo, entendeu? Então, assim, naquele momento, todo mundo participava da luta comunitária, né? Eu conheci o Requião, ex-governador do Paraná, na fundação do Congresso da CONAM. Eu conheci ex-prefeito lá de Porto Alegre no Congresso da CONAM. Muitas lideranças que depois viraram deputados, senadores no Congresso da CONAM. Só que aquilo ali era um espaço que era possível para as pessoas trabalharem em luta. Na hora que teve abertura para se organizar no sindicato, organizar enquanto mulheres, organizar enquanto negros, enquanto professores, isso aqui, todo mundo foi procurar seu rumo, entendeu? E ficou no movimento comunitário quem? Aquela liderança lá do bairro que todo mundo olhava e dizia, os pobrezinhos, os mais sofridos, os desvalidos, não sei o que e tal, tá certo? Até quebrarem com a estrutura do movimento comunitário. E eu acho que a gente está fazendo um negócio aqui que é o seguinte, a gente, por exemplo, a Tatiana é uma pessoa que tem seu emprego, seu salário, sua casa, né? Poderia dizer o seguinte, não está enfrentando os problemas que o morador ali da Rua Nova enfrenta, entendeu?
Mas por que ela participa dessa vida comunitária? É uma questão de reconhecimento e pertencimento, que é muito maior do que só lutar pela necessidade de resolver o buraco, o título de propriedade, o problema do alagamento, entendeu? Eu acho que isso é um negócio que a gente está despertando, eu acho que essa é a questão que a gente está despertando aqui na Pedreira, esse sentimento de pertencimento, que aí tanto faz se tu é sociólogo, se tu é professor, se tu é pedreiro, se tu é eletricista, se tu é trabalhadora doméstica, se tu é PT, se tu é pessoal, se é PCdoB, entendeu? Pertencimento, sabe? Se tu é remo, se tu é parceiro, se tu é remo. Se tu é remo de novo, não tem problema. Então, acho que essa coisa, sabe, é um negócio que faz toda a diferença nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente vai marcar a vida dessa cidade, entendeu? Acho que a gente vai marcar a vida dessa cidade. E eu fico muito feliz, né, de poder estar participando aí junto com vocês disso. Posso chamar a Rosina? Chama. Ela está comendo. Não quer falar agora? Ela está comendo. Pausa de novo. Tati, Deixa eu aumentar aqui. se ela vai dar conta de falar, por conta da oratória. Dá conta de Ela falar não com a pode falar Tati? muito. Pergunta para ela. Outro dia a gente faz a apresentação com ela ao vivo. Hein? Ela não precisa se apresentar, outro dia a gente faz ao vivo com ela. Ela quer. Quer te apresentar? Quer. Vamos embora. Todas. Eu quero falar para vocês o seguinte. Antes de entrar nesse enredo todo que vocês colocaram, dizer para vocês que estar com vocês para mim é uma satisfação, tá? Então, assim, eu fui criança muito danada, eu era desenhista desde criança, e o meu pai, ele era mestre de obras. E meu pai também foi sindicalista. Eu acho que é por isso que eu e a Rodilda temos essa veia, assim, de luta, né? Ele fez uma prancheta, prendia na parede com uma dobradiça grandona, e eu ficava desenhando lá. E ele me mostrava os projetos dos arquitetos da época, e foi criando em mim um interesse pela moradia, sem eu perceber, né? E assim, tentei 6 anos de vestibular, persistência é comigo mesmo, né? Eu fui vestibular na época que só tinha a Universidade Federal do Pará, a UFRA, que era FICAP, era UFRA, né? Era FICAP, eu acho. E o Moderno, né? E arquitetura só tinha na Universidade Federal do Pará. E eu tentei 6 anos de vestibular, no 6º ano foi quando eu parei de trabalhar, larguei tudo, que eu me dediquei de verdade e consegui passar. Isso foi um feito muito grande aqui na área do acampamento, porque para quem conhece a história do acampamento, né, que deixou de ser bairro na década que o Edmilson assumiu e criou os distritos administrativos, aqui na área do acampamento sempre foi muito marginalizada, era uma das áreas mais marginalizadas da Pedreira. E alguém passar no vestibular, né? Na década de 80, eu passei em 1981. Era muito difícil. Então, como foram 6 anos, eu comecei a tentar em 75, né? Para passar no vestibular, não conseguia. E no dia que eu passei, foi uma festa imensa, era um uníssono, só uma gritaria aqui nesse bairro, nessa área. Vocês não imaginam a felicidade. Meu pai disse que ele estava com um grito preso na garganta dele, né? De muitos anos de espera, tinha gente que desmaiou, foi um negócio assim, do outro mundo aqui na área, né? Aí me pegaram, me botaram na traseira do carro, eu saí por aí festejando. E assim, em 1981 foi quando eu passei. E
Em 82, aparece aqui na área um camarada chamado Everardo Lopes. Era um camarada que vinha de organizações clandestinas, mas ninguém sabia disso. E foi que nos incentivou com a criação do Centro Comunitário Unidos Venceremos. Tá? Daí observe. Fundação do PT, teve a fundação do PT, eu já participei da fundação do PT, fundação da CBB, e criamos o Centro Comunitário Unidos Venceremos com um conselho de representantes, que em cada rua tinha 3 pessoas representantes do centro comunitário. E a área era assim, era de lá do canto do Chaco, com o Canal do Galo até na Mauriti, Canal do Galo até Antônio Verdosa. Isso causou um certo frisson no povo da igreja, porque antes existiam as comunidades eclesiais de base. E quaisquer movimentos existentes comunitários, normalmente eles eram oriundos das igrejas. O pessoal da Sacramenta, os centros comunitários da Sacramenta, o que não faltava era centro comunitário, né? Então, a Sacramenta tinha o São João Batista, tinha uma série de centros comunitários, mas todos advindos das igrejas. Aqui na Pedreira também, todos advindos das igrejas. O único que surgiu sem ter essa origem foi o Unidos Venceremos. Então, criou-se um problema meio político com os outros companheiros, e daí desse problema tinha um camarada que vocês conhecem muito bem, que se chama Getúlio. Nós tínhamos 2 Getúlios. O Getúlio Nogueira, que é o negro, que a gente chama de Getúlio Bonito, e o outro Getúlio, que é da FUPAPA. Getúlio Trindade. Isso. Esse camarada, ele tentou criar um problema aqui no Unidos Venceremos e, na verdade, conseguiu rachar o Unidos Venceremos quando em uma assembleia. Daí, olha quem ele traz para a assembleia, o Preto. E eu estava falando, daí eu não conhecia o Preto, apesar de eu morar na Rua Nova e ele morar na Saldanha Marinho. Aí ele interviu, fazendo como se fosse uma crítica, para a direção do centro, que nós não deixávamos ninguém falar. Aí eu me surpreendi, porque era a primeira vez que eu ouvia em uma assembleia. As nossas assembleias eram feitas nas casas das pessoas, tá? E essa assembleia foi na casa do seu Chico. Nós ainda nem tínhamos fundado o centro. Estávamos convocando o pessoal para a fundação. E eu achei estranho o Preto, que eu não conhecia ainda, falar daquela forma, daí dei uma raspada nele. Aí gerou um clima meio tenso, o Everardo teve que se envolver e tal. Umas 2 semanas depois eu me encontrei com ele lá no Palácio dos Bares, que nós saímos daqui a pé para ir dançar lá no Palácio dos Bares, com o Everardo e as nossas idosas. Encontrei com ele e convidei ele, disse que para ver a lua. Até hoje a Rosilda diz que está vendo a lua. Aí eu disse que ele se apaixonou por mim, e aí, né? Essa foi a nossa história. E assim, depois disso tudo, eu me envolvi no MLPA, tá? SDDH, inclusive fui expulsa de casa por conta do MLPA, pela luta pelos presos do Araguaia, e fui aprendendo no dia a dia. Presos do Araguaia. Dos presos do Araguaia, luta pelos presos do Araguaia. E eu fui aprendendo, conhecendo Isa Cunha, Humberto Cunha, os companheiros do movimento social, o pessoal do interior, o Francisco Goriot, o Aristides Câmara, os padres, né, que foram envolvidos também nisso aí. Conheci que eu acho que é a pessoa mais maluca do mundo, mas eu agradeço a ele por ter me convidado para participar do fórum. O Marquinho é bem mais novo do que eu, o Marquinho tratou, e eu conheci lá na... Olha, tá gravando, tu vai chamar o rapaz de trator. O Marquinhos eu conheci ele bem mais jovem que eu. Nós nos encontramos na calçada lá da Polícia Federal, lá na Manuel Barata. E nós fazíamos vigílias lá e se encostavam um no outro e dormia, um abraçado com o outro, com outra. Até hoje, onde o peste chega, diz: olha, vocês sabem que a Rosiris dormiu comigo. Eu digo: tu és doido para me ver de olho roxo, né? Mas acho que o Preto ainda nunca prestou atenção nisso. Aí de lá para cá,
eu passei, pessoal, 15 anos para concluir arquitetura. Isso porque a gente sempre pensa que a revolução vai começar amanhã. Vai ser amanhã que a gente vai mudar tudo. E que nós vou abrir aqui para entrar um ventinho, que está muito quente. E que nós vamos resolver todos os problemas do mundo. Mas não foi isso que aconteceu, até que eu encontrei a Silda Veiga, que ela me chamou e disse assim, olha, Rosíris, eu passei tantos anos para sair da universidade, para concluir meu curso, que eu quero que tu não faças isso, eu já estava fazendo. Por favor, eu disse, eu estou com 15 anos aqui. Ela disse, mana, termina o teu curso, porque as pessoas não nos dão tanta importância se nós não tivermos um título. Aí eu terminei o curso de arquitetura, fiz um concurso para a Universidade Federal do Pará, fiz 2 concursos, no segundo eu fui chamada, no primeiro não me chamaram, quando eu soube já tinha uma pessoa lá que que ficou, tinha uma média baixa do que a minha, entrou lá, aí eu fui tentar questionar, mas não deu certo. E daí para cá, eu concluí, fiz mais 2 especializações, uma na Universidade Federal do Pará, outra aqui na UEPA, e conheci o Sindicato dos Arquitetos. Eu participei do Sindicato dos Arquitetos de 2015, né, de 2005 para cá, e fizemos uma campanha a nível nacional por conta da Lei da Assistência Técnica. Visitamos os 27 estados, incluindo Brasília, para mobilizar, para a gente conseguir implementar, que fosse promulgada a Lei da Assistência Técnica, né? E em 2008, no apagar das luzes, o Lula, encerrando o mandato dele, conseguiu promulgar para nós a Lei da Assistência Técnica, que é a lei que proporciona ao morador de baixa renda o arquiteto e um projeto para suas casas, né? Aí eu entrei na Federação Nacional de Arquitetos, participei de 2015 a 2017 e, paralelo a isso, eu já participava do Centro Comunitário Unidos Venceremos, né? Nós fundamos o Centro Comunitário e muitas lutas. Daí eu tive uma filha com problema muito especial, ela tinha síndrome de Down, hipotireoidismo, nasceu com um problema muito sério cardíaco. Tivemos que levá-la para São Paulo para fazer a cirurgia. Foram momentos muito difíceis na minha vida, mas o pessoal do centro sempre esteve do nosso lado, inclusive uma companheirona que o nome é Adelaide, que inclusive sábado foi inaugurado um curso de arte no centro, que o nome é Dona Adelaide, uma companheirona assim muito firme, trabalhadora na fábrica de castanha, viúva, que fazia festa conosco, revirava aqui o acampamento na luta pela regularização fundiária, que sempre foi o carro-chefe do Unidos Venceremos. No Unidos Venceremos nós conseguimos iluminação pública, água potável, ponte para as passagens. Hoje eu estava vendo a Redenção, passagem à Redenção, inundada. Eu me lembrei, se tivesse a ponte ainda lá, dava para o pessoal passar. Então foi uma das conquistas, né, que nós conseguimos. E o tempo foi passando,